queridos, nós estamos falando sobre fundamentos, sobre a oferta e também sobre dízimos. E nós vamos começar a falar um pouquinho sobre atitudes de um ofertante liberal, a partir dos ensinamentos de Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9. Ele vai dizer no versículo de número 2 que o ofertante liberal tem que ter uma prontidão de ânimo, ou seja, o pressuposto básico para ser um ofertante liberal é a voluntariedade. Qualquer ato que não seja 100% espontâneo para dar alguma coisa a Deus não é considerado oferta. Parte do ofertante. O ofertante liberal, ele não depende do que quem está dirigindo o culto vai dizer para ele ofertar mais ou menos. Olha, você me emocionou, eu vou até melhorar a minha oferta. Olha, como você me fez rir muito, eu vou dar um valor diferenciado. Essa tua palavra não me convenceu muito, não. Eu vou até diminuir o valor. Quer saber, eu acho que hoje eu não vou nem ofertar. Não, porque o que move um ofertante, ou seja, uma pessoa que é liberal, é a sua voluntariedade, é um ânimo previamente preparado para aquilo. Ou seja, eu não dependo de ouvir alguma coisa para ofertar. E aí eu me lembro da inauguração do nosso novo templo. Lá na rua Montevidéu, número 900, nós estávamos inaugurando o templo, a igreja lotada, e houve um problema técnico, isso pode acontecer, e foi perto da hora da oferta, o som deu uma falhada, e eu me lembro que o pastor Silas colocou a mão em cone na boca, e ele só gritou, oferta! E a igreja veio abaixo, aplaudindo, porque nós já sabíamos o que nós iríamos fazer, não dependia daquilo que ele iria falar, nós já tínhamos um desejo no nosso coração. Uma outra atitude do ofertante liberal é o zelo. A oferta deve ser embrulhada em cuidado, dedicação, constância. Não adianta ofertar muito em um culto, uma grande quantidade em um culto, e passar muitos cultos sem oferecer nada ao Senhor. Você não sabe que semente irá prosperar primeiro. Então é importante que nós sempre tenhamos alguma coisa para oferecer a Deus, porque desde o Gênesis até o Apocalipse, você não vai encontrar um culto a Deus registrado na palavra que esteja dissociado da oferta. Todo culto envolve um oferecimento a Deus, não apenas palavras, não apenas orações, mas alguma coisa que custe a quem está adorando a Deus, aquela pessoa que está se relacionando com o Senhor. Uma outra atitude do ofertante liberal é o planejamento, que está lá no versículo de número 5. A oferta, ela envolve um preparo, uma destinação especial. Não é um dinheiro qualquer que eu bati no bolso, encontrei e é esse que eu vou dar. Ela precisa ser preparada, escute. Sobretudo mulheres, elas gostam de preparar a roupa com a qual vão sair de forma antecipada, pensada. Se ela acorda muito cedo para ir para a academia, tem muitas que já preparam a roupa de ginástica para o dia seguinte, para que quando levantarem já esteja tudo preparado. Nós preparamos a roupa que nós vamos ao culto, a roupa do trabalho, nós preparamos o sapato com o qual nós vamos sair, nós pensamos na comida que nós vamos almoçar, que nós vamos jantar. A oferta não é diferente. Eu não dou alguma coisa para Deus que eu achei no meu bolso e encontrei aqui, e é isso que eu vou dar para Deus. Não, porque isso não indica honra, isso não indica zelo. Honra e zelo, por menor que seja o valor pecuniário, aos olhos de Deus o que vale é a honra. Então é importante, quando eu saio de casa, eu digo, hoje
eu vou dar uma oferta X para o Senhor. Hoje eu vou quebrar a minha rotina. Eu sempre dou uma nota de um determinado valor que cabe dentro do meu orçamento. Mas se eu posso, esporadicamente, ir a um shopping e comprar alguma coisa com dinheiro que eu não tenho, usando um cartão de crédito, eu posso fazer o mesmo para honrar a Deus. Será que nós estamos dispostos a nos sacrificar pela obra, da mesma forma que nós nos sacrificamos para o nosso conforto, para o nosso lazer? Não se esqueça, é princípio de honra. Outra atitude do ofertante que é liberal é que ele oferta segundo o seu coração. Deus, ele observa o que nós damos. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu me pergunto onde é que Jesus estava na hora do ofertório, eu vejo que ele estava perto daquele lugar que nós chamamos de gasofilácio. São os recipientes, caixas de madeira, sacolas, aonde as ofertas e os dízimos são colocados, depositados. É por isso que ele vai chamar os seus discípulos e vai dizer: observem a oferta que essa viúva pobre está dando, 2 moedinhas. Mas o que ela está dando é potencialmente muito maior do que grandes quantidades de finanças, de ouro, que alguém está depositando aqui, porque tem gente que está dando muito, mas é do que sobra, mas ela só tinha essas 2 moedas, então ela deu tudo. Então o que Jesus está dizendo é: eu não estou pesando valores financeiros, mas as atitudes do coração. Entenda também que Deus não aceita ofertas dadas com tristeza, sentimentos de perda. Tem gente que diz assim: eu gostaria de dar R$1 milhão para a obra do Senhor. Comece dando R$5. Tem gente que não dá 10, porque entende que aquilo ali pesa e é uma perda. Quem não dá R$50 porque é um valor alto, ou 100 ou 200, não vai me convencer que tem desejo de dar R$1 milhão. Porque se me dói dar 100, 200, 300 ou R$500, eu estou falando por hipótese, com certeza absoluta vai me fazer sangrar se um dia eu tiver que dar R$1 milhão. Então não pode ser por tristeza, não pode ser por necessidade. Pastor, como é que é aquela história mesmo que Deus multiplica a 30, 60 e a 100 e coisa e tal? Ele pode multiplicar até por 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, porque Ele é Deus, Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas a oferta não é uma moeda de troca. Eu estou dando e estou obrigando a Deus a me restituir multiplicadamente. Não, não. O segredo da oferta, quando fala sobre dar com o nosso coração, é dar com alegria, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então pare e pense um pouquinho. O que é que você é capaz de fazer por quem você ama? Você que é pai, você se sacrifica pelo seu filho. Você que é marido, você se sacrifica pela sua esposa. Você que é esposa, se sacrifica pelo marido. Você que é mãe, você se sacrifica pelos seus filhos. Você vai fazer um crediário e você vai gastar o que você não tem para honrar pessoas que você ama. Com Deus não é diferente. O que vai fazer a diferença entre Deus e os homens é que eu e você vamos dar de recursos limitados para quem nós amamos. E quando Deus nos ama, sendo Ele o dono de todo o ouro, de toda a prata, o dono de toda a saúde do universo, o que Ele não pode fazer por alguém que Ele ama, porque foi atraído por uma oferta dada com alegria, com satisfação. Atitude de um ofertante liberal, submissão. Lá no versículo 13, o ofertante é alguém que vai ofertar em obediência àquilo que aprendeu, ou seja,
A oferta jamais trafegou no campo da emoção, e sim no campo da razão, até porque ela faz parte do nosso culto. E, biblicamente falando, o nosso culto ele é racional. Então, eu e você, nós não entramos em transe na hora de ofertar, na hora de dizimar. Não, nós não fazemos por emoção, porque se fizer por emoção, dificilmente não vai causar arrependimento. Mas quando eu faço com razão, eu faço entendendo aquilo que eu estou fazendo. Não tem lugar para arrependimento. O ofertante liberal, ele deve fazer com liberalidade, como a palavra já diz. Versículo 13, lá de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Entendendo de uma vez por todas que eu e você, nós somos conhecidos pelo fruto que nós manifestamos, ou seja, é por aquilo que damos e não por aquilo que nós recebemos. Então, seja um ofertante liberal dentro das suas possibilidades. E quais os resultados na oferta da vida do ofertante? Por que eu vou tratar desse assunto? Porque há muito tempo, e eu não estou falando da nossa igreja, havia um conceito de que nós não poderíamos ofertar com algum tipo de interesse, não com interesses escusos, mas é Paulo que vai dizer que tudo que ele deixou acerca da cultura romana, da cultura judaica, do judaísmo, tudo que ele rejeitou para abraçar o cristianismo, ele disse que fez por causa do prêmio. Ele diz, tudo que eu estou sofrendo é porque eu tenho um alvo, e quando eu chegar nesse alvo, eu vou ser premiado. Quando nós ofertamos, nós devemos fazer com o lícito interesse em receber de Deus o galardão pelas nossas ofertas. Porque se isso não fosse uma verdade, por que é que a Bíblia colocaria a oferta no patamar de semente? Se a semente sempre vai gerar o fruto, quem planta sempre vai colher. Então aqui não cabe hipocrisia. Nós precisamos ter maturidade para entender que nós estamos ofertando como direito lícito de uma expectativa de receber alguma coisa da parte de Deus. Então, no próximo bloco, eu vou tratar com você sobre resultados da oferta na vida do ofertante, pelo menos 4 leis que regem o mundo espiritual e que incidem sobre a vida daqueles que ofertam e que observam as leis do Senhor. Deus te abençoe.